Há momentos na vida em que você olha ao redor e percebe que não sobrou ninguém caminhando ao seu lado. Pessoas que antes diziam apoiar você, agora lhe observam com um olhar pesado, carregado de dúvida, quase pedindo que você desista. É uma sensação cortante, um tipo de solidão que nenhum idioma descreve totalmente. Dói porque vem de quem você mais acreditava. Dói porque, no fundo, você esperava que pelo menos um deles ainda acreditasse em você. E quando essas vozes começam a te dizer: por que você não tenta outra coisa? Para que insistir nisso? Não dá para você. É como se uma parte sua se quebrasse devagar, silenciosamente. Mas é exatamente aí que muitos caem, e poucos continuam. Porque seguir mesmo quando ninguém te apoia, exige algo que não se aprende em livros, nem se compra, exige convicção. Nos primeiros passos rumo a um sonho, quase todo mundo parece enlouquecido. É assim mesmo. Você fala sobre seus planos com bolsos vazios, com dívidas, com dificuldades, com noites mal dormidas, e as pessoas riem, duvidam, julgam, até questionam sua sanidade. E em muitos dias, você mesmo vai se perguntar se não está sonhando alto demais, se não passou dos limites. Mas há algo que ninguém consegue tirar de você. A certeza íntima de que existe algo dentro de você esperando para ser liberado. Você pode errar, perder dinheiro, perder oportunidades, ser traído, ser criticado, ser mal interpretado. Pode até perder tudo que um dia construiu. Mas você não perde essa centelha. Essa força silenciosa que te lembra que você nasceu para algo maior do que o momento que está vivendo agora. Sim, algumas pessoas vão zombar. Sim, pessoas que você ama podem te abandonar. Sim, você pode ser mal compreendido, mesmo explicando 1000 vezes. Mas responda a si mesmo. É mais nobre abandonar quem você é para caber no mundo dos outros? Ou ser fiel ao caminho que a sua alma está lhe pedindo para seguir? A escolha é sempre entre dois caminhos: o medo ou a liberdade, a jaula ou a coragem. Enquanto vítimas entregam seu poder ao que está fora, ao passado, à aparência, à opinião alheia, às dores, vencedores assumem a própria história. Dizem: eu decido o que faço da minha vida. Eu decido como reajo ao que enfrento. Eu decido quem eu me torno. Eles não justificam a própria derrota com: é culpa da minha família, é por causa do meu trauma, é por causa do meu divórcio, é por causa da minha saúde, é por causa da opinião dos outros. Não. Eles dizem: essa é a minha caminhada, ninguém vai vivê-la por mim. E quando você entende isso, percebe que a única barreira realmente sólida entre você e o que nasceu para fazer é você mesmo. Por isso, sempre que o pensamento não consiga aparecer, combata com a visão clara de que você pode. Cada minuto que você gastar na dúvida, gaste o dobro acreditando no seu potencial. Cada vez que sentir pena de si mesmo, compense com determinação. Reequilibre sua mente a favor de quem você deseja ser, não de quem o medo diz que você é. Porque quando você decide se empenhar pela maestria, você automaticamente se afasta da multidão. Quando você escolhe excelência, estudo profundo, dedicação extrema, disciplina diária, você se torna estranho para muitos, diferente, intenso demais. E por isso visionários sempre foram ridicularizados antes de serem reverenciados. Quando você disser que quer criar algo grandioso, que quer construir algo inovador, que quer deixar sua marca no mundo, prepare-se. Vão rir. Vão chamar você de exagerado. Vão dizer que você se acha demais. Vão julgar seus hábitos, suas rotinas, seus métodos, sua obsessão. Por que você lê tanto? Para que tanto detalhe? Por que tanto esforço? Não dá para você ficar satisfeito como está? Por que se esforçar tanto em algo que ninguém reconhece? E quando perceber,
você estará sozinho, não porque fez algo errado, mas porque está indo para um lugar que poucas pessoas têm coragem de buscar. Mas desenvolva uma força interna tão sólida que zombagem não te quebre, que críticas não te paralisem, que dúvidas não te silenciem. Porque sempre chega um momento em que você vai precisar se lembrar por que começou. Vai precisar de um motivo tão forte que te levante mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Talvez esse motivo seja sua família. Talvez seja seu passado. Talvez o desejo profundo de provar a si mesmo que você não é o fracasso que um dia disseram que seria. Seja qual for sua razão, agarre-se a ela. Você é capaz de se reinventar, capaz de se erguer, capaz de renascer. Se inscreva no canal, porque assim você conseguirá ter acesso a mais vídeos para alcançar seus objetivos diariamente. E mesmo quando duvidarem de você, lembre-se, o melhor tipo de vingança é o sucesso massivo. Trabalhe até provar que estavam errados. Meses, anos, o tempo que levar, não importa. Porque você sabe que uma hora vai acontecer. Você precisa decidir que sua vida é importante o bastante para ser vivida intensamente. Que seu propósito merece cada gota de energia que você carrega. Que seus sonhos são dignos do seu esforço. Não importa quanto tempo demorem, quantas portas fechem, quantas pessoas duvidem. E quando essa decisão nasce dentro de você, algo muda. Você passa a trabalhar com uma sede diferente, uma fome interior que quase ninguém entende. Você para de se contentar com o que é raso, começa a buscar excelência, profundidade, técnica, entendimento. Você se recusa a viver uma vida pequena demais para o tamanho da sua alma. E nesse processo, você se transforma. Porque existe um tipo de força que só surge quando você faz mais do que o esperado. Quando se entrega mais do que deveria. Quando vai além do que qualquer pessoa imaginaria. E essa força é o que te leva para o próximo nível. É o que te faz viver em um estado mental raro. Um estado que poucos conseguem manter. Mas é preciso coragem para isso. Coragem para suportar a solidão do caminho. Coragem para suportar o peso da dúvida. Coragem para lidar com quem tenta diminuir sua luz porque não entende o brilho que você está construindo. Enquanto muitos vivem presos pela opinião dos outros, os vencedores escolhem viver pela própria visão. E sim, existe um preço a pagar. Você será chamado de arrogante. Dirão que você pensa alto demais, que é sonhador demais, que deveria ser mais realista. Mas quem vive pela mediocridade não consegue compreender quem vive pela grandeza. Quando você começar a se dedicar de forma séria, alguém vai perguntar: por que você passa tantas horas nisso? Por que você se importa tanto? Por que precisa ser tão intenso? E quando você responder que está buscando ser extraordinário, muitos não vão entender. Porque para eles, bom o suficiente já basta. Para você, não. E é aí que você entra na fase em que as pessoas deixam de te compreender. Uma fase de obsessão saudável, um estágio de foco absoluto. Um estado em que você se compromete tão profundamente que nada te tira do eixo. E quando esse momento chega, você precisa aprender a continuar mesmo rindo de você, mesmo tentando te parar. Sua pele precisa se tornar forte o suficiente para que a crítica escorregue, e sua alma precisa ser firme o suficiente para que o elogio também não te distraia. Porque você não está aqui para agradar, está aqui para cumprir um propósito. E quando você cair, como todos caem, vai precisar encontrar uma razão para se levantar novamente. Uma razão que te puxe de volta para a luta, mesmo quando o cansaço disser que já deu. Talvez você faça isso para honrar sua mãe. Talvez faça pelos seus filhos. Talvez faça porque te disseram que você não seria nada. Talvez faça porque a vida te feriu tanto que agora você quer mostrar ao mundo do que é feito. Qualquer que seja o seu motivo, guarde-o. Ele será sua âncora nos dias difíceis e seu combustível nos dias de glória. Você precisa lembrar e nunca esquecer que trabalhar duro é uma forma de viver profundamente.
Quanto mais você se dedica, mais vivo você se torna. Quanto mais você se entrega, mais sentido tudo ganha. Mas nada disso faz sentido se você não acreditar que merece vencer. Se você não acreditar que tem valor. Se você não acreditar que nasceu para contribuir com algo maior do que a sua dor. Você precisa dizer a si mesmo que eu tenho algo a oferecer ao mundo. Porque você tem. Por isso, de vez em quando, será necessário se levantar dentro de si mesmo, fechar os olhos, respirar fundo e dizer: eu escolho continuar. Eu escolho crescer. Eu escolho lutar. E lutar pelos seus sonhos, pela sua saúde mental, pela sua paz, pelos seus objetivos. Ninguém faz isso por você. A vida pertence àqueles que se levantam para vivê-la, não àqueles que esperam permissão. Mas para isso, você precisa mudar sua forma de pensar. A grande revolução começa na mente, não no mundo externo. Mude seu pensamento e você muda a sua história. Mude sua mentalidade e você muda seu destino. Mude suas crenças e você muda suas possibilidades. Pergunte-se: que tipo de vida você construiria se decidisse parar de permitir que o medo ditasse suas escolhas? Quem você seria se enfrentasse suas dúvidas em vez de fugir delas? Quanta força você descobriria se permitisse que o desconforto te treinasse em vez de te destruir? A verdade é que a maioria das pessoas nunca descobre quão fortes realmente são, porque correm na primeira dificuldade. E não percebem que a força aparece exatamente quando você não foge, quando você atravessa, quando você encara a dor, quando você encara o medo, quando você encara a insegurança, quando você encara o que a vida te joga. E ao atravessar, você se torna mais do que alguém que conquistou um objetivo. Você se torna alguém que se descobriu. E aí, vem a parte que muitos não esperam. O objetivo final perde um pouco da importância. Porque o verdadeiro prêmio é quem você se torna no processo. É quando você olha no espelho e reconhece um ser humano que não desiste, que não se entrega, que não foge, que não se diminui diante do impossível. É quando você se dá permissão para dizer sim a si mesmo. Sim ao seu crescimento. Sim à sua nova história. Sim ao seu poder. Sim ao seu valor. Sim ao futuro que você está construindo com as próprias mãos. Porque quando você diz sim ao seu sonho, você diz não a uma vida pela metade. Você não foi quebrado. Você não foi derrotado. Você não está acabado. Você é o leão, não a gazela. Você não depende de nada externo para avançar. Sua motivação nasce dentro de você. E quando nasce dentro, ninguém pode tirar. Por isso, você não desiste. Não se entrega. Não para. Você se levanta. Você se arruma. Você enfrenta o dia. Você reaparece para a vida com coragem e prova para todos que tentaram te parar que você não será vencido. Você vai cair, vai errar, vai falhar, talvez muitas vezes. E está tudo bem. Se inscreva no canal e faça de você uma nova versão. Conte conosco. O erro não define você. A queda não te resume. O fracasso não é uma sentença, é um treinamento. Inclusive os maiores da história são aqueles que mais falharam. Cada falha ensinou algo. Cada queda construiu resistência. Cada porta fechada fortaleceu o propósito. O que não é aceitável é permanecer no chão. Quem fica no chão, perde. Quem levanta, sempre vence. É assim que se separa quem apenas sonha de quem constrói. E você sabe disso. No fundo, sempre soube. Seu passado não te define. Suas dores não te limitam. Seus traumas não te seguram. A verdade é que você sempre sentiu que nasceu para algo maior, mas talvez tenha se acostumado a correr do desconforto. O problema é que, enquanto você foge, alguém está correndo em direção àquilo que deveria ser seu. E depois,
você sente a dor. A dor de ver alguém conquistando o que você sempre quis. Não porque era melhor, mas porque não desistiu. Pare de fugir. Corra para o centro da tempestade. A grandeza mora lá. Olhe para os que você admira. Nenhum deles teve um caminho fácil. Nenhum deles foi poupado de perdas, dores, quedas, crises. A diferença, eles continuaram. E você também precisa continuar. Se perder o emprego, continue. Se o relacionamento terminar, continue. Se o dinheiro sumir, continue. Se o mundo duvidar, continue. A vida vai testar você até ter certeza de que você é digno do que está pedindo. E é nos seus piores dias que você precisa se lembrar de quem você realmente é. Você é um vencedor. Nasceu para vencer. Foi feito para vencer. E ideias grandiosas só nascem em pessoas capazes de realizá-las. Se o sonho apareceu para você, é porque você tem estrutura para fazê-lo acontecer, mesmo que ainda não veja isso com clareza. Dê a si mesmo uma chance real, uma chance honesta, uma chance completa. Persiga o que é seu com fome, com garra, com intensidade, com determinação sobrenatural. Deixe que a derrota te humilhe, mas também te eduque. Deixe que a dor te molde, mas nunca te destrua. Deixe que o medo te alerte, mas jamais te paralise. Você é capaz de se reconstruir quantas vezes for necessário. Não importa se falhou 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Vencedores falham 1000 vezes, mas levantam 1001. E quando a vida tentar te parar novamente, e ela vai tentar, respire fundo e diga: eu não desisto, eu não recuo, eu não me entrego. Porque a verdadeira vitória não é o troféu, é se tornar forte o bastante para continuar mesmo quando nada faz sentido. Transforme a dor em força, transforme o medo em foco, transforme a dúvida em disciplina, transforme o caos em combustível. Suba cada montanha, atravesse cada deserto, cure cada ferida, derrube cada obstáculo, chore se precisar, grite se for necessário, mas continue, continue, continue. Porque se você parar, nunca vai saber o tamanho da sua grandeza. Mas se continuar, se continuar, você vai descobrir uma força que nunca imaginou possuir. Você não foi chamado para viver uma vida comum. Você foi chamado para romper, para avançar, para liderar, para inspirar, para transformar. A sua jornada não termina no dia da sua queda. Ela começa no exato segundo em que você decide se levantar. E se você está ouvindo isso agora, este é o seu momento. Este é o seu sinal. Este é o seu ponto de virada. A partir daqui, você não volta mais para a versão pequena de quem você foi. Agora você avança como quem nasceu para marcar o mundo. Então levante a cabeça, aperte os punhos, respire fundo e declare, com a voz firme, com o peito aberto e com a alma incendiada: eu nasci para isso, porque nasceu mesmo. A grandeza está dentro de você, esperando para ser libertada. E quando você finalmente libertá-la, o mundo inteiro vai sentir. Não porque você quer provar algo para alguém, mas porque a vida inteira tentou te quebrar. E você está aqui, de pé, mais forte do que nunca, pronto para o que vier. Você é imparável. Você é inquebrável. Você é a tempestade e o sol depois dela. E agora é a sua vez de conquistar tudo que nasceu para conquistar. Vá, sem medo, sem freio, sem limites.
porque o mundo ainda não viu nada do que você é capaz de fazer. Se inscreva no canal e mude sua vida de uma vez por todas. Nunca desista. Faça um comentário e nos conte o que está achando de nossos vídeos. Dê sugestões do que gostaria de ver e ouvir.